O título da mensagem que eu vou trazer a vocês é Os Três Altares. Os rabinos dizem que há 4 níveis de entendimento das Escrituras. O primeiro nível é o chamado Peshat, que é o nível do entendimento literal, né? Quando você lê aquilo que está absolutamente aparente. O segundo nível é o Remes, quando o estudante começa já a entender algumas alusões, os padrões, as filosofias por detrás do texto. O terceiro nível é o chamado Drash. E a Bíblia também, algumas vezes, ela se expressa através de parábolas, de símbolos, e o Drash, então, é o entendimento destes símbolos e destas metáforas. Mas o quarto nível, que é o chamado de Sod, que significa os segredos de Deus. É este o nível onde estão escondidos os segredos mais profundos que devem ser revelados. Para você entender as Escrituras, você precisa conhecer esses 4 níveis. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 44, a Bíblia diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vende tudo o que tem e compra aquele campo. Quando você descobre o nível mais profundo da revelação de Deus, o que vem como resultado é uma grande alegria. Falando sobre altares, quando o homem pecou, imediatamente ele descobriu a sua nudez, a sua vergonha, e ele então se sentiu alijado, separado de Deus e se escondeu. Mas Deus, logo no início, ele revela a Adão o caminho da reconciliação, que seria através do altar, porque ele faz uma roupa para cobrir a nudez de Adão a partir de um animal inocente que é morto. Então, desde então, Deus vem mostrando que não existe um caminho de volta para a comunhão com Deus, a não ser pelo caminho do altar. Sabemos que Abel teve a sua oferta aceita, porque foi uma oferta a partir do altar, um animal que foi morto, né? Sabemos que Noé, quando desce no Monte Ararat, a primeira coisa que ele faz é oferecer a Deus uma oferta num altar. Então, ao longo das Escrituras, você vê diversas vezes pessoas querendo se aproximar de Deus através do altar. Mas a Bíblia nos fala sobre 3 tipos diferentes de altar. O primeiro altar é o altar de pedra. Lá em Josué capítulo 8, versos 30 e 31, a Bíblia diz assim: então Josué edificou um altar a Yahweh, ao Senhor Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual, se não manejara instrumento de ferro, sobre eles ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. O segundo tipo de altar é o altar de bronze. Em Êxodo capítulo 27, versos 1 e 2, a Bíblia diz assim: farás também um altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura, será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás levantar 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. E o terceiro tipo de altar é o altar de ouro, também chamado de altar de incenso, lá em Êxodo capítulo 30, versos 1 a 5. Farás também um altar para queimares nele o incenso, de maneira de acácia o farás. Terá um côvado de comprimento e um de largura, será quadrado, e 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás.
a parte superior, as paredes ao redor e os chifres. E lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura. De ambos os lados as farás. Nelas se meterão os varais para se levar ao altar. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Detalhes importantes para que nós entendamos o segredo por conta ou por trás desses altares. A palavra altar, no hebraico, misber, vem de uma raiz zabar, que significa matar, imolar, sacrificar. Então, no tempo de Abraão, o animal era colocado vivo, amarrado no altar para então ser morto. Todos os altares tinham que ser quadrados. E esse aspecto, esta forma do altar, com 4 chifres, né, nos 4 cantos, os rabinos dizem que é por conta de representar os 4 cantos da terra e também o fato de que a expiação, ela representa e alcança todas as nações. O sangue, portanto, deveria ser espalhado nesses 4 cantos do altar, de maneira que apontasse para o fato de que a expiação do Messias seria por todo o mundo. Como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quais os significados desses 3 altares? O altar de pedra, Deus ele dá uma orientação clara de que ele deveria ser de pedras toscas, sobre as quais não havia passado nenhum instrumento de ferro. Por que isso, irmãos? Porque na Bíblia, o ferro é um metal que representa a guerra, e o altar é um lugar de reconciliação. E, portanto, Deus ele não quer que haja neste altar de reconciliação nenhuma alusão para a guerra, porque ali é um lugar onde as guerras devem acabar. Mateus capítulo 5, versos 23 e 24, a Bíblia diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Então nós vemos aqui claramente que o altar, o lugar de reconciliação com Deus, não pode ter nenhum empecilho, nada que se interponha ao homem e a Deus, ou seja, um coração de guerra, de beligerância, de ressentimento. E Deus espera que antes de se fazer uma oferta de reconciliação, as pessoas primeiro se reconciliem com o irmão contra quem tem um problema, uma causa. Amém? O altar de bronze, ele representa o bronze nas escrituras. Se o ferro fala de guerra, bronze fala literalmente do lugar onde o holocausto era queimado. A palavra holocausto, né, do grego holos, todo, e kaustos é queimar, fala do sacrifício onde o animal era queimado por completo, não sobrava nada além de cinzas. E o altar ali do tabernáculo, a primeira mobília que o sacerdote encontrava quando passava pela porta era um altar de bronze, e ali todos os sacrifícios queimados eram feitos, e portanto o altar de bronze aponta para o fato de que o verdadeiro holocausto, que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi queimado completamente para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. O terceiro tipo, o altar de ouro. O ouro nas escrituras representa a nobreza, a realeza. E o altar de ouro, diferente dos 2 primeiros, não era um altar de morte, onde os animais eram oferecidos. Era um altar de intercessão, onde o sacerdote usava ali
11 tipos diferentes de especiarias, e ali ele se postava dentro do lugar santo, no tabernáculo, para interceder a Deus pelo povo. E interessante que também o sumo sacerdote, no dia da expiação, antes de entrar no lugar santíssimo, ele tinha que passar pelo altar de ouro, o altar de incenso. Bom, uma vez que eu já apresentei para vocês os 3 tipos de altares e os símbolos que eles representam, agora eu vou começar a pregar e agora eu vou efetivamente descer para o nível do sod, para a revelação, porque aqui está, os nuggets, aqui está realmente aqueles ensinamentos escondidos que podem fazer grande diferença na tua vida, e eu espero que você esteja com o coração absolutamente escancarado para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Bom, eu quero falar para vocês de 3 batalhas que aconteceram nestes 3 altares. A primeira batalha que nós encontramos foi a prova de Deus para Abraão, lá no Monte Moriá, quando Deus pede a Abraão que entregue o seu único filho Isaque. Sabemos que ele tinha Ismael, mas Deus se refere a Isaque, ao seu único filho, a quem amas, que ele pudesse entregar como holocausto, lá no Monte Moriá. Gênesis 22, versos 1 e 2, nós lemos sobre essa história em que Abraão oferece Isaque no altar de pedra. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão, então, caminha na direção do Monte Moriá por 3 dias. E ele chegando lá, ele constrói um altar de pedras para oferecer Isaque. É interessante, mas os rabinos e os judeus, eles têm uma tradição. Eles acreditam que aquele lugar, o Monte Moriá, onde Isaque teria sido oferecido a Deus num altar de pedras, eles acreditam que é o mesmo lugar onde Deus matou um animal e, a partir daquele animal morto, fez a roupa, a vestimenta que cobriu Adão e Eva. Eles acreditam também que este seria o lugar onde Noé ofereceu sacrifício, onde saiu da arca, quando saiu da arca. Isso está na literatura rabínica, tá? Então, no topo do Monte Moriá, aquele lugar, segundo os rabinos, é o lugar mais sagrado do mundo. Aliás, eles têm uma visão muito interessante. Eles dizem que Israel é o centro do mundo. Eles dizem que Jerusalém é o centro de Israel. Eles dizem que o Monte Moriá é o centro de Jerusalém. E eles dizem que aquela pedra sobre a qual Isaque foi postado é o centro do Monte Moriá. E, portanto, o centro de toda a terra, onde tudo começou e onde tudo terminará. Agora, o interessante é que por 3 dias Abraão caminhou de Beersheba até aquele lugar. Certamente, Isaque morreu no coração de Abraão, porque naquele momento em que ele recebe a ordem de Deus, todos os países circunstantes, todos os povos, as religiões, costumeiramente ofereciam os seus primogênitos. Então aquilo para Abraão não era uma historinha, era de fato, era uma verdade. E ele ali, sem entender nada, sem conseguir concatenar a promessa de que ele seria pai de nações, Isaque ainda não havia se casado, e com a ordem de um Deus verdadeiro que manda e que ele deveria obedecer, e ele caminha naquela direção para sacrificar Isaque. Mas é muito interessante porque ao pé do monte ele diz para os seus 2 servos: fiquem aqui porque eu e o moço iremos, adoraremos e voltaremos.
Parece que algo aconteceu naquele lugar. E lá em João capítulo 8, 56, Jesus se referindo a Abraão, diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Eu creio, irmãos, que naquele momento em que Abraão começou a subir, de um lado Abraão estava subindo com Isaque, do outro lado estava subindo o cordeiro. Aquele animal, né, o carneiro, em plena forma, que estaria ali amarrado pelo chifre no arbusto. Então, naquele momento, Isaque pergunta ao pai: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão responde a Isaque: o Senhor proverá. Yahweh, é literalmente verá no futuro. E eu creio que naquele momento em que ele estava para matar, ele literalmente levantou a mão e com a sua mão ele foi para cravar no coração, ou pelo menos degolar a Isaque. Ele ouve a voz dos céus e diz: Abraão, não toques no teu filho, porque agora eu sei que tu me amas. E ele então levanta os olhos e ele vê o carneiro ali preso pelos chifres. Mas eu entendo, irmãos, que ele viu mais do que o carneiro preso pelos chifres. Eu creio que ele teve uma visão aberta e ele viu o dia em que Jesus Cristo seria o Cordeiro de Deus, que realmente proveria a salvação para que Isaque não tivesse que morrer. Então, naquele momento, a revelação veio como consequência de uma obediência irrestrita, absoluta. E naquele momento Abraão viu o dia e regozijou. Quando ele começa a subir o monte, ele tinha tanta convicção de que Deus era capaz de cumprir a sua promessa, que talvez ele pensasse: eu vou matar o meu filho, mas ele é capaz de fazê-lo ressuscitar. Mas eu creio que no momento em que ele viu o cordeiro, ouviu o carneiro, Deus abriu seus olhos. E como Jesus diz a respeito dele: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Mas, queridos, houve uma grande luta, mas na entrega a Deus, Deus lhe deu vitória. O carneiro preso pelo chifre era a provisão para Abraão oferecer o sacrifício a Deus. O segundo relato, em um segundo tipo de altar, é o relato que acontece lá em Zacarias, capítulo 3. Nós vamos ler os 7 primeiros versos que dizem o seguinte: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Este Josué aqui não é o Josué que entrou na terra prometida. Aqui é o povo voltando junto com Zorobabel e com Josué após os 70 anos na Babilônia. E o texto diz: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que te tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Queridos, Josué, o sacerdote, veio juntamente com Zorobabel, com aproximadamente 56 mil judeus que vieram do exílio babilônico. E ali ele está diante de um altar de bronze para oferecer um sacrifício em oferta a Deus de gratidão pelo livramento, pelo retorno à terra prometida.
Mas naquele momento em que ele vai ofertar, ele ainda não tinha feito os rituais de purificação. Ele estava ainda imundo, espiritualmente falando, cerimonialmente falando. E no momento em que ele vai oferecer o sacrifício, aparece Satanás no lugar direito, à direita do altar, acusando ele, dizendo: você não está cerimonialmente limpo, você não pode fazer esse sacrifício. Mas ao mesmo tempo que aparece Satanás, aparece o anjo do Senhor. E a gente sabe que nas Escrituras o termo anjo do Senhor é uma cristofania, é a presença do próprio Senhor Jesus ali, que repreende a Satanás, e depois dá ordem para que Josué receba vestes novas, um turbante na cabeça, para que ele esteja limpo para ofertar a Deus o sacrifício. E Deus então, Jesus fala para ele, o anjo do Senhor diz: Josué, se você andar na minha palavra, nos meus caminhos, eu te darei autoridade para estar conduzindo este povo. Então aqui nós temos uma segunda batalha. É a batalha de um servo de Deus contra Satanás, de um servo de Deus que se sente impuro para realizar o seu chamado, a sua obra, o seu chamamento, a sua missão. Mas do mesmo jeito que aparece Satanás, e o lugar direito, irmãos, nas Escrituras, e especialmente entre os judeus, é o lugar de autoridade. Portanto, Satanás se sentia no direito de acusar, porque ele estava apontando para um fato e para uma verdade de que Josué não estava limpo para estar apresentando ali o sacrifício. Mas aparece juntamente com ele o anjo do Senhor, que repreende a Satanás, porque ele tinha autoridade, ele tem autoridade, e o anjo do Senhor é Jesus Cristo. Então eu quero dizer para você, meu querido, muitas vezes Satanás se levantará como acusador para dizer que você não tem vida, que não tem autoridade, que não tem moral para estar fazendo a obra do Senhor, cumprindo o seu chamado. E é o mesmo anjo do Senhor que hoje não é mais chamado nas Escrituras de anjo do Senhor, porque ele foi revelado no Novo Testamento como Jesus, o Senhor dos senhores. É o mesmo Senhor quem nos ajuda, quem nos dá a direção e quem repreende a Satanás. É interessante porque o arcanjo Miguel, o maior de todos os arcanjos, quando foi lutar pelo corpo de Moisés, a Bíblia diz em Judas que ele não ousou, acusar Satanás com a sua própria autoridade. Ele disse: o Senhor te repreenda. Mas aqui não, aqui é o anjo do Senhor, aqui é o Senhor Jesus, aquele que tem autoridade sobre todos, e ele repreende no seu próprio nome a Satanás, e Satanás tem que recuar para que Josué possa fazer aquilo para o qual ele tinha sido destinado. Então, meus queridos, eu quero que você entenda uma coisa. Nós, por mais que sejamos puros, por mais que queiramos merecer o direito de fazer a obra de Deus, nós só podemos estar absolutamente limpos se nós estivermos revestidos da justificação de Cristo. Porque caso contrário, nenhum de nós terá autoridade para enfrentar o acusador nas suas próprias obras e na sua própria justiça. Então, esta luta, portanto, representa a luta de um homem de Deus que ministra no altar e que é acusado por Satanás de estar impuro. A terceira luta, meus queridos, acontece ali no altar de ouro. E está lá no livro de Lucas, capítulo 1, versos 8 a 20. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor. Esse não é o anjo do Senhor, é um anjo do Senhor. No caso aqui, Gabriel, né? Em pé à direita do altar de incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, pois, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida.
E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de Johannes, João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Ele irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avança em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Então ali Zacarias, o pai de João Batista, estava ali cumprindo o seu turno sacerdotal dentro do lugar santo, especialmente quando ele estava ao lado do altar de ouro, o altar de incenso. Ele obteve essa visão e esse diálogo aqui aconteceu. Mas é interessante que ao invés dele se alegrar com a visão de um anjo do Senhor, lhe dizendo que algo extraordinário ia acontecer, o nascimento de um filho, já que ele e a sua esposa já eram muito velhos, ele duvidou, ele questionou, e como resultado disso, ele ficou mudo até o nascimento de João Batista. Queridos, aqui eu vou começar a aplicar esta mensagem. O altar de pedra representa um sacrifício pessoal. E muitas vezes, para nos aproximarmos de Deus, temos que abrir mão de coisas que nos são muito caras e nos são muito importantes. Algumas vezes Deus pede que façamos coisas que não fazem sentido. Exatamente como ele pediu a Abraão. Ele promete que Abraão seria pai de nações, lhe dá um filho da promessa e depois lhe pede que Abraão entregue este filho, que mate esse filho. Não fazia sentido, e muitas vezes Deus pede para nós coisas que não fazem sentido, coisas que nos são muito caras. E se nós queremos ter uma aproximação de Deus, se nós queremos viver o plano extraordinário de Deus para as nossas vidas, nós temos que cruzar esta fronteira. A fronteira de não fazer e não obedecer simplesmente quando entendemos. Obedecemos porque cremos que Deus é fiel. Obedecemos porque cremos que, ainda que não entendamos, Ele entende. Eu não enxergo a luz no fim do túnel, mas Ele sabe aonde está me levando. Amém, igreja? Então, em nome de Jesus, a importância de não escolhermos outros caminhos, senão o caminho de Deus, ainda que ele seja estreito, ainda que ele não faça sentido, porque somente assim, quando ofertamos a Deus a nossa obediência, o nosso sim, a nossa fé irrestrita, que não tem absolutamente nada a ver com sentimentos e tampouco emoções. Obediência, fé, somente assim chegamos diante de Deus e vamos não só receber a provisão de Jeová Jiré, do Deus provedor, mas também a revelação do porquê. Porque foi isso que aconteceu com Abraão. No momento em que ele disse sim para Deus, caminhou aquele caminho até o altar. E no altar ele foi cumprir a sua parte, a parte da obediência. Ele não só teve o cordeiro de maneira ali imediata, a provisão imediata, mas ele enxergou a revelação, o sod, a revelação profunda de que um dia viria o Filho de Deus, Jesus, que morreria naquele mesmo lugar para que Isaque não tivesse que morrer. O altar de bronze é um lugar de morte, pois esse era o lugar onde todos os animais eram mortos. Romanos 12, versículo 1, nos fala claramente, que nós devemos apresentar a Deus um sacrifício vivo.
E esta palavra sacrifício é holocaustos. Significa que Deus não espera de nós um sacrifício de morte, porque o seu Filho Jesus já morreu. Mas nós devemos ofertar os nossos corpos de maneira completa e restrita. Significa que Deus espera que a nossa vida como um todo seja oferecida no altar do Senhor, para que possamos experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. O altar de bronze significa, portanto, matar a carne. Se o altar de pedras fala de uma entrega, de uma obediência, de um ato de obediência, ainda que extrema, o altar de bronze fala de ter uma vida consagrada a Deus. Hoje, enquanto eu falo a vocês, existem muitas pessoas morrendo por conta do nome de Jesus. Mas se nós não somos dignos de morrer pelo seu nome, que sejamos pelo menos dignos de viver para Ele, oferecendo a Ele um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus não pede de nós que nós morramos por Ele, mas pede de nós que nós vivamos por Ele. Então, eu penso que aqui não é somente abrir mão de alguma coisa, é abrir mão da vontade da carne. É consagrar a sua vida, a sua mente, os seus sonhos, os seus projetos, os seus sentidos, consagrar tudo a Deus. E através dessa consagração, a autoridade, o poder, a glória, a manifestação de um Deus, da unção de Deus vai se dar na tua vida, no teu ministério. Então eu entendo que o altar de bronze fala da entrega do coração. Não fala da entrega de algo externo a nós, mas fala da entrega de tudo que tem dentro de nós. Mas pastor, e o altar de ouro? O que significa? Esse não era um altar de sacrifícios. Quando o sacerdote entrava no lugar santo, no tabernáculo ou no templo, a reconciliação já havia sido feita. O sangue já havia sido derramado. E ali ele oferecia a Deus 11 tipos de especiarias, para que aquela oração que ele fizesse tivesse a simbologia daquele aroma maravilhoso, delicioso. O altar de pedra é onde temos a batalha da nossa vontade contra a vontade de Deus. É o primeiro altar onde nós entramos em reconciliação com Deus. Tudo começa ali, porque Jesus enfrentou essa batalha no Getsêmani. E ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Porque Jesus venceu e foi até o fim. Nós podemos vencer também. O altar de bronze é o lugar onde nós enfrentamos a batalha entre a carne e o espírito. Porque podemos ser salvos e ainda assim viver uma vida carnal. Fazer as coisas todas na habilidade, na capacidade humana, mas não no reino do Espírito. Então o altar de bronze fala de uma morte diária, de uma consagração diária, do deixar o pecado a cada momento, de uma decisão diária, constante, de dizer não para a carne e sim para a vontade de Deus. Jesus disse, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se referindo aos discípulos que não puderam suportar nenhuma só hora. Eu quero dizer para você, meu querido, que você não conquista os grandes desígnios de Deus sem que a sua carne morra. Um dia nós vamos estar todos na presença do Senhor Jesus, no Bimá de Cristo, no tribunal de Cristo. E ali nós daremos conta de tudo que fizemos por meio do corpo. E não só o que fizemos, mas o que dissemos, o que pensamos, as intenções do nosso coração. Então é mistério, é necessário que nós estejamos oferecendo diariamente, constantemente, os nossos corpos em holocausto, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas o altar de ouro, meus queridos, é o lugar onde há uma luta do natural contra o sobrenatural. Porque o altar de bronze ficava exatamente na frente do véu, quando o sumo sacerdote passava pelo lugar santo, em direção ao lugar santíssimo, ele tinha que passar pelo altar de bronze.
E é interessante porque o tabernáculo, ele representa muito claramente a nossa comunhão com Deus, o nosso caminho até a presença do nosso Deus. No lugar fora do tabernáculo, a iluminação que aquele povo recebia era o do sol. E, portanto, fala da luz natural, fala da revelação universal, da revelação natural que é boa tanto para ímpios quanto para os crentes. Mas quando o sacerdote entrava no lugar santo, onde estava à sua esquerda a menorá, à direita a mesa dos pães da proposição e adiante de si o altar de incenso, ali a luz que iluminava aquele lugar era a luz da menorá. E a luz da menorá representa Jesus, mas representa também a sua palavra. Mas quando o sumo sacerdote entrava no Santos dos Santos, ali não havia nenhuma luz, e tampouco havia luz da menorá. Mas, pastor, como é que ele conseguia, então, operar e fazer tudo aquilo que ele tinha que fazer, inclusive espiar no propiciatório, no dia da expiação? Através da Shekinah, da glória de Deus. O que iluminava o lugar santíssimo, o Santos dos Santos, era a glória de Deus. Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que o altar de incenso é o lugar de passagem entre uma visão natural a uma visão sobrenatural. A razão por que Zacarias ficou mudo até o nascimento de João o Batista é porque ele não entendeu que aquela era uma oportunidade para ele saltar de uma visão natural de um homem que era justo, um homem fiel a Deus, que cumpria todos os seus propósitos, porém, Deus estava querendo levar Zacarias para um outro nível de relacionamento com Deus. E é interessante porque o seu nome significa Zahariah. Zahar no hebraico é lembrar-se. Jeová, Yahweh, se lembra. Então, certamente aquele homem, ao longo de todo aquele tempo que faltava para a gestação do seu filho João, ele se lembrou de que Deus tinha para ele um outro patamar, uma outra relação com ele, que era uma relação sobrenatural, e que ele deveria mergulhar nesta dimensão, e esta é a palavra de Deus para todos nós, queridos. Então, eu quero terminar a minha palavra lembrando a todos vocês que há pessoas verdadeiramente cristãs, piedosas, homens que estudam a palavra, que amam a palavra, mas adoram a Deus somente intelectualmente. Nunca rompem a barreira do mundo natural. Tem uma dificuldade extraordinária de entender que este Deus é um Deus sobrenatural, que é um Deus que quer trazer para o natural o sobrenatural. Então esta é uma batalha que eu e você recebemos na minha própria história. Eu me lembro, no início da minha vida cristã, eu tinha tantas, mas tantas experiências sobrenaturais, de curas, de milagres, de visão aberta. E muitas vezes, depois de começar a estudar as Escrituras, a estudar todos os saberes, a filosofia dos homens, muitas vezes, quando eu tenho que crer no sobrenatural, eu tenho que matar a minha carne, tenho que me humilhar na presença de Deus e dizer: Senhor, não estou conseguindo, me ajuda, eu preciso de Ti. Mas eu digo para vocês uma palavra, queridos: nunca, ainda que eu não consiga crer em alguns momentos, jamais sairá da minha boca uma palavra para justificar a minha incapacidade de mergulhar no mundo sobrenatural, trazendo uma teologia que se adeque ao mundo natural. Eu quero dizer para vocês, queridos, que o dia que Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. E a Bíblia diz que foi aberto um novo e vivo caminho até o lugar santíssimo, até o altar mais profundo. E este véu que foi rasgado é o corpo de Jesus, que morreu naquela cruz. Então eu quero declarar para você que nós podemos ter vitória nestes 3 níveis de batalha. A primeira batalha é a batalha pessoal, da nossa vontade, abrir mão de algo que nos seja caro. Quando Deus nos pede, nós podemos fazer isso, porque se Isaac não morreu, Jesus morreu no altar de pedras, representado pela cruz.
O altar de bronze fala que nós, depois que nascemos de novo, depois que somos transformados, uma mentalidade transformada, nós podemos sim oferecer a Deus uma vida de sacrifício agradável, não de morte, não holocausto de morte, mas de vida, e viver uma vida para a glória do Senhor, uma vida relevante, uma vida de obediência, de santidade, uma vida de vitória contra o pecado. E não se esqueçam, toda vez que pecar, nós temos diante do Pai um intercessor, um advogado, Jesus, o justo, intercedendo por nós, da mesma maneira que ele esteve lá no altar de bronze, repreendendo Satanás e profetizando sobre a vida de Josué, que ele seria um tição arrancado do altar para ser um homem de Deus relevante no seu tempo. Então, meu querido, não importa qual seja o seu nível de responsabilidade, sempre que houver um pecado, confesse a Jesus e creia e receba tudo aquilo que ele já fez. Por quê? Porque ele é a provisão, ele é o sacrifício supremo para que nós possamos viver diante de Deus em santidade e ter vitória sobre as tentações e sobre o pecado. E por último lugar, cuidado com o perigo de vivermos uma vida de um cristianismo meramente formal, religioso, e não experimentarmos o sobrenatural de Deus. O nosso Deus é sobrenatural, e o natural dele é sobrenatural. Então eu profetizo na tua vida, eu declaro na sua vida, que se você se entregar, se derramar, e crer, e buscar ao Senhor, ele vai te levar até o mais íntimo relacionamento com o Pai, lá nos Santos dos Santos, passando por este longo caminho que Jesus conquistou para todos nós, através do seu sangue, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa transformar a sua vida, te dar vitória, que você possa caminhar, como a palavra de Deus diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia de perfeito. Não alcançamos ainda esse patamar, mas como Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas eu quero abençoar a sua vida agora. Senhor, agora eu quero declarar sobre a vida destes que me veem. Muitos desses, Senhor, estão vivendo debaixo de acusação. Muitos desses, Senhor, estão desperdiçando seus dons, seus talentos. Muitos desses têm ouvido a palavra de Satanás dizendo: você está impuro, não tem volta, aquilo que você fez não tem mais jeito. Mas eu profetizo, e agora eu declaro uma palavra em que você será desatado, porque Jesus já morreu pelos nossos pecados, uma vez por todas, rapax, uma vez para sempre. Não precisamos de outros sacrifícios e outros holocaustos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar para que o Senhor levante uma igreja cheia de unção, cheia de poder, uma igreja no sobrenatural. Senhor, dá a todos nós, a começar em mim, ó Deus, dá a autoridade, o poder, a unção, para nos desvencilharmos, ó Deus, de toda acusação do inimigo, e vivemos esse mundo para a glória do teu nome. Pai, queremos viver o teu sobrenatural, queremos viver para a glória do teu nome, queremos ver, ó Deus, as coisas acontecendo para que as portas se abram, Senhor, nesta janela de oportunidades. Senhor, que a tua palavra na nossa boca seja mais do que o ensino do homem, seja mais do que a sabedoria humana, que seja loucura, meu Deus, que nós sejamos capazes de crer a cada dia e ao longo de toda a nossa vida no teu sobrenatural. Perdoa-nos, ó Deus, se nós não temos vivido esta dimensão, porque queremos, ó Pai, que a luz, a glória, o Shekinah do Senhor esteja sobre as nossas vidas, para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor te abençoe. Comece hoje, confesse o seu pecado e comece hoje uma nova vida, lembrando dessas 3 batalhas, dos 3 altares. Amém.
Queridos, eu tenho um convite muito especial para você. Você sabe que 2023 será um ano de grandes desafios para a nossa nação e, sobretudo, para a Igreja do Senhor. Por isso, estou convocando você para se unir a mim, a minha esposa Lilian e a milhares de irmãos espalhados por todo o país para uma campanha de oração e estudo bíblico de 2 semanas, para juntos começarmos um ano dentro da vontade de Deus. A campanha 2023, Meus Planos à Luz da Palavra, acontecerá entre os dias 16 e 27 de janeiro e será 100% online. Para garantir a sua participação, basta clicar agora no link que está aqui na descrição desse vídeo e fazer a sua inscrição gratuitamente. Eu conto com você para frustrar os planos do inimigo e escrevemos juntos uma nova história nesse ano que se inicia. Que Deus lhe abençoe grandemente e até lá.